Balõezinhos. Na feira livre do Arrabaldezinho, ai meu Deus, um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor. O melhor divertimento para as crianças. Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres, fitando os olhos muito redondos, os grandes balõezinhos muito redondos. No entanto, a feira burburinha, vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas, e mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. Nas bancas de peixe, nas barraquinhas de cereais, junto às cestas de hortaliças. O tostão é regateado com acrimônia. Os meninos pobres não veem as ervilhas tenras, os tomatinhos vermelhos, nem as frutas, nem nada. Sentem-se bem, para que eles, ali na feira, os balõezinhos de cor são a única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável. O vendedor, infatigável, apregoa o melhor divertimento para as crianças. E em torno do homem loquaz, os menininhos pobres fazem um círculo inamovível de desejo e espanto. Questão 1. Em qual local da cidade acontece a feira livre descrita no poema? 2. Quais são os tipos de produtos mais importantes para a maioria das pessoas que vai à feira? Entendam, isso aqui, nessa questão 2, é o que é mais comum as mulheres irem comprar. 3. Para as crianças, que tipo de produto da feira é mais importante? Já é na visão das crianças. Será que é a mesma coisa que para os adultos? 4. Reescreva o verso abaixo, substituindo as palavras destacadas por outras do glossário que está na página anterior. Um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor. Vocês estão vendo, são duas palavras em destaque, loquaz e apregoa. E aí vocês vão ver aqui no glossário, esse quadrinho verde, o significado de loquaz e apregoar. É o verbo origem de apregoa. E aí vocês vão substituir, vai ser um homem, o significado de loquaz, o significado de apregoa e continua, balõezinhos de cor. 5. Releia o seguinte trecho do poema. E em torno do homem loquaz, os menininhos pobres fazem um círculo inamovível de desejo e espanto. A. Os meninos podiam comprar aquilo que eles mais queriam na feira? Explique sua resposta. Você voltando ao texto, bem no meio do texto, quase no final, vai dizer exatamente se os meninos poderiam ou não comprar. Então, vocês podem dizer sim ou não, mas tem que explicar. Questão B. De que jeito o vendedor de balõezinhos anunciava sua mercadoria? Vocês lembram que ele apregoava? O que é apregoar? Será que ele falava de um tom baixo, falando com cuidado, ou ele gritava? Essa forma. C. O que o vendedor falava correspondia à realidade? A propaganda que ele fazia era a realidade das coisas dele? 6. Responda ao que se pede. A. O poema começa falando das crianças encantadas com os balõezinhos. Ele termina de forma diferente? Explique. Aí você vai comparar o início com o final do texto, de acordo com a visão das crianças. B. Pelo que podemos perceber, o poema As Crianças Pobres compraram os balõezinhos ou ficaram só desejando poder comprar os balõezinhos? O que é que vocês acham? C. A C é só falada, tá? Você acha que a situação vivida pelos meninos pobres da feira acontece com muitas crianças em nosso país? Vocês vão escrever só sim ou não e vamos comentar na hora da correção. 7. Leia os trechos abaixo, prestando atenção nas palavras em destaque que foram usadas na construção do poema. Em redor dele, olhos muito redondos, balõezinhos muito redondos, lavandeiras da redondeza, as ervilhas tenras e tomatinhos vermelhos, e os menininhos pobres faziam círculo. Observe a representação das figuras geométricas a seguir. Figura 1, um quadrado, e figura 2, um círculo. Pontinho. Qual é a figura geométrica que melhor representa os elementos dos poemas destacados no texto? Explique sua resposta. É o quadrado ou é o círculo? E você vai dizer por quê. B. O poema revela o clima de envolvimento dos meninos com relação aos balõezinhos.
Qual das figuras geométricas anteriores combina mais com a ação de envolver? Quando eu envolvo alguém, eu estou fazendo um quadrado ou um círculo? Só isso. Ó, se livrar, não pediu para justificar, tá? 8. Observe abaixo o quadro comparativo entre os textos Menino Senhor e Balõezinhos. Complete com as informações que faltam. Isso aqui, vocês vão... O Menino Senhor tá lá na página 10. Então, vocês vão voltar lá na página 10 e observar esses elementos aqui, ó. Local onde os fatos ocorrem no Menino Senhor, qual é? Nos Balõezinhos acontece na feira do Arrabaldezinho. Agora, o Menino Senhor acontece em outro canto, vocês vão dizer onde é. Quem frequentava a feira? Nos Balõezinhos tem os meninos pobres e as burguesas pobres, as criadas das burguesas ricas e as mulheres do povo, as lavadeiras da redondeza. Lá no Menino Senhor, quem é que frequentava? Acho que aqui já deu para entender, né? Ele compara o texto do Menino Senhor e os Balõezinhos. E isso aqui são os parâmetros. Primeiro quer saber o local, quem frequenta, os sons da feira, quais são os barulhos mais ouvidos. E a fala de um dos vendedores. Vocês vão lá num texto e acham a fala de um vendedor desse e um vendedor desse. Não precisa ser todas, só uma.